Olá, pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula para o concurso público da Prefeitura de São Paulo para professores do ensino fundamental e médio, conhecimentos específicos, ou seja, autores que vão falar sobre geografia. Para especialistas em geografia, autores que falam sobre a matéria de geografia. Vamos lá? Então, aí vocês têm Castelar, Cavalcante, Cecim, Furlan e Santos. São 5 autores que falam a respeito da geografia, só servem para os especialistas em geografia, tá? Vamos ver o que eles falam a respeito. Em geral, porque é tudo um quebra-cabeça. Um é continuidade do outro e forma o quebra-cabeça. Em geral, todos eles falam que é para trabalhar geografia dentro da realidade do aluno. Primeiro você ensina onde ele está inserido para depois ensinar o externo. O interno primeiro, o micro primeiro, onde ele está inserido primeiro, para depois abrir um leque para o macro, para o grande, para o país inteiro, ok? Em geral, trabalhar dentro da realidade do aluno, ok? Mas vamos ver cada um aí. Vamos lá. Primeiro, a Castelar, junto com a Vilhena, ela vai falar da importância da didática na geografia e a importância de aprofundar temas que ainda estão distantes da escola. Então, assim, primeiro você trabalha onde o aluno está inserido e depois, Tanto é que tem aí na própria capa do livro um desenho dos mapas. Não adianta você explicar para ele, por exemplo, o mapa mundi, se ele não sabe nem onde ele está inserido, na rua, no bairro, na cidade dele. É isso que as autoras vêm falando. Então, primeiro você ensina, aonde ele está inserido e não o que é distante para eles, Aborda questões urbanas, regionais, políticas que estão ao redor da área de geografia. Apresenta reflexões sobre a geografia escolar, contextualizando a sala de aula e que possa propiciar significado nos tempos e espaços de formação. Então, assim, palavra-chave também é a contextualização, é você trazer para a realidade do aluno de forma dinâmica, para que eles gostem da geografia, para que eles entendam a geografia, Não como algo mecânico, memorizado, decorado, não, mas que eles estejam inseridos no processo, É nesse sentido. Então, a geografia desenvolvida como disciplina é uma das ciências com amplo potencial de interpretação significativa da realidade vivenciada pelos alunos. Se propõe a investigar e compreender o espaço geográfico. Então, por exemplo, você quer mostrar o mapa para ele, se ele não sabe onde ele está inserido ali. Então, primeiro você tem que mostrar o mapa de onde ele está inserido. Pedir para que eles façam, o entorno da escola. É nesse sentido. Aí vem a palavra-chave educação geográfica. Uma das formas de trabalhar a geografia é por meio de uma sequência didática, tá? Tudo palavra-chave, tá, gente? Educação geográfica, sequência didática, compreende o que está em torno, micro, interno, e o que está, à primeira vista, distante, macro, externo. Isso é importante, é o foco das autoras, tá? Primeiro você trabalha onde o aluno está inserido, para depois você trabalhar o que está distante dele. Então, não adianta ele saber do mapa mundi, os 5 continentes, que ele está no continente americano, na América do Sul, se ele nem sabe qual a rua, o bairro, a cidade dele. É mais ou menos isso, ok? Vamos lá, mais uma autora aí de geografia. Pensar pela geografia, ensino e relevância social. Olha lá. Desenvolve o pensamento geográfico, que assume nas suas pesquisas uma relevância que se destaca na discussão sobre o ensino de geografia e a formação de professores. Então, assim, será que os professores que se formam em geografia estão preparados para dar a aula? Isso requer o quê? Prática, é o dia a dia, tá? Encontram-se os elementos teóricos, metodológicos fundamentais para se compreender. A geografia serve para pensar.
Ela ajuda a pensar. No ensino, se ensina a pensar geografia. Então, que o aluno não seja algo decoreba, mas que ele esteja inserido no processo para ele entender o que está acontecendo dentro da geografia ao seu redor, tá? Desta forma, é um convite a uma reflexão mais ampla do processo de ensino-aprendizagem de geografia. No momento em que se desenvolve um caminho didático para o professor trilhar com o seu aluno, evidenciando o quanto ensinar e aprender geografia pode ser significativo para a compreensão da realidade. Então, o que a autora fala? Que ensinar geografia, o aluno vai entender melhor a realidade da onde ele mora, a realidade da onde ele está inserido, a realidade do bairro, da cidade, do estado, da região, do país que ele mora. Ele vai fazer parte do processo, ele vai entender, né, que ele faz parte de tudo aquilo. Então, para se trabalhar, precisa o quê? De motivação. O professor vai o quê? O papel do professor é orientar, direcionar, intervir, é motivar os alunos a aprender a geografia. Então, a palavra motivação é muito importante, né? Ou o aluno vai gostar ou não de geografia. E se for ensinado da forma correta, o aluno vai entender que isso não é só para a sala de aula, mas para a vida dele, né? Para a vida dele, ok? Relações abertas, ó, palavras-chave aí. Relações abertas, professor-aluno, né? Dialógicas, negociadas, sem papéis sociais profissionais cristalizados e fechados, são de fundamental importância para a motivação. Então, como você vai motivar o aluno a aprender geografia? Tendo uma relação aberta com o seu aluno, dialogando, negociando, ok? Outro aspecto é considerar a necessidade de reconhecer as vinculações do espaço das crianças, da sua cultura, do currículo, com os conteúdos das disciplinas, com os conteúdos de geografia, com o cotidiano na sala de aula e todo o espaço. Então, é um processo, você tem que fazer os vínculos dentro da realidade do aluno, tá? Então, tem o currículo, mas será que é tudo que está no currículo que você vai ter que trabalhar? Ou você vai, através do seu planejamento, direcionar quais os pontos mais importantes para o momento, né? Então, sempre aprender onde ele está inserido primeiro, tá? E outra coisa que a autora fala também seria importante aí trabalhar com projetos na área da geografia. Também trazem resultados bem importantes, bem significativos, trabalhando com projetos dentro da área da geografia, ok? Vamos lá. Tarefa do ensino é tornar os conteúdos vinculados a objetos de conhecimento para o aluno e para a construção do conhecimento. Lembrando, o aluno é um ser curioso. Então, quanto mais você motivar, despertar a sua curiosidade, mais ele vai gostar de geografia, tá? E lembrando, é o aluno que vai construir o próprio conhecimento. O professor é só um mediador dessa construção. Então, para despertar o interesse dos alunos, o professor deve atuar na mediação didática. O professor é o mediador, palavra-chave aí, mediação didática, tá? É o professor que vai fazer o processo, não dar resposta, mas fazer o aluno refletir, pensar, pesquisar, participar da aula, se motivar sobre o assunto, tá? Nesse sentido, o papel diretivo do professor na condução do ensino está relacionado às suas decisões. O que ensinar? Eu vou começar ensinando o mapa mundi se ele não sabe nem onde ele está inserido? É nesse sentido, tá? O exemplo, ok? Então, primeiro você tem que direcioná-lo onde ele está inserido para que tenha significado depois aquilo que você vai explicar depois, posteriormente para ele, ok? Então, para a definição do que ensinar, o professor tem múltiplas referências, entre as quais as mais diretas são, de um lado, os conhecimentos geográficos acadêmicos, né? Tanto da geografia acadêmica quanto da didática de geografia, e do outro, a própria geografia escolar já estruturada. Então, assim, independente, você tem que levar a geografia para a realidade do aluno. É essa a forma de
estudar geografia, conforme a autora. Portanto, ensinar conteúdos geográficos com a contribuição dos conhecimentos escolares requer um diálogo vivo, verdadeiro, onde o aluno vai estar realmente inserido, no qual todos os alunos e professores têm legitimidade para se manifestar, com base no debate de temas realmente relevantes, no confronto de percepções, de vivências, de análises, buscando um sentido real dos conteúdos estudados para os alunos. Então, eles têm que fazer uma associação, né? Não pode estar distante da realidade deles, para que eles tenham interesse pelo conteúdo, ok? Então, aqui algumas das orientações aí. Eu não vou ler, mas depois a gente vai ver essa parte no currículo, tá? Mas aí tem algumas orientações para o ensino de geografia presentes nos resultados da investigação, nos livros didáticos e na prática escolar. Só vou focar numa coisa, que é a respeito do livro didático e dos mapas, né? Os mapas eu já falei. Não adianta você pedir para ele fazer o mapa mundi, o mapa do Brasil, se ele não sabe nem onde ele está inserido, tá? E o outro ponto é a forma de você trabalhar o livro didático. O livro didático é um dos instrumentos que você pode trabalhar, mas não é o único. Você não pode ficar preso no livro. Abra um livro na página tal, vamos ver o mapa tal. Não é dessa forma. Eles querem que trabalhe de forma construtivista, de forma dinâmica, contextualizada, que o aluno se sinta dentro do processo, dentro da realidade, consiga fazer relações, associações, ok? Nesse sentido. Bom, vamos a mais uma autora aí de geografia. Conhecimento Geográfico Escolar. Não é livro, é um artigo que foi escrito por eles. As articulações entre a realidade do aluno e o conteúdo de atualidades, tá? Então vejam. Teoria do discurso. Os sentidos de conhecimento geográfico escolar. Tá? As atualidades são compreendidas como acontecimentos em variados âmbitos sociais, intensamente reiterados pelos meios de comunicação, passam a compor as aulas de geografia na condição de instrumentos e componentes curriculares. Na geografia escolar, o significante, realidade, se associa ao modo de pedagogização dos conteúdos escolares. Realidade do aluno, palavra-chave. Como que eu tenho que trabalhar a geografia? Dentro da realidade do meu aluno. A concepção de geografia como ciência do presente, como estudo da realidade do mundo atual. Então, trabalhar geografia que traga significado, que tenha uma aprendizagem significativa, trabalhando dentro da realidade dele. Mais um autor falando a esse respeito. Não adianta eu trabalhar temas distantes do aluno. Primeiro eu trabalho temas dentro da realidade do aluno, dentro do processo, para que depois ele possa fazer a associação com o que está acontecendo lá fora, com o que aconteceu no passado. É nesse sentido, tá? Opa, é só artigo, então é só essa parte, tá, gente? É só um artigo, tá? Vamos a mais um aí. Furlan, a Sueli Furlan, mas ela escreve com outros autores também. Lugar e cidadania, implicações socioambientais das políticas de conservação ambiental. Enciclopédia Caiçara, o olhar do pesquisador. Veja, tem 2 livros aí, por quê? Primeiro tem esse primeiro azul aqui, escrito Geografia, certo? Que é o geralzão, é uma coleção, uma coletânea. Mas o que eles estão pedindo para o concurso é a respeito desse, que é um capítulo à parte, digamos assim, tá? O olhar do pesquisador. Então, eles vão falar aí geograficamente das pessoas caiçaras, tá? A gente vai falar um pouquinho. Então, esse olhar, de uma forma geral, das pessoas que vivem nesses lugares, né? Que para muitos é difícil acesso. Vamos lá. Este volume da Enciclopédia Caiçara estão concentrados os artigos e trabalhos
que revelam o olhar dos pesquisadores sobre os caiçaras. Então, assim, o que os pesquisadores puderam detectar dentro da área de geografia, a situação desses caiçaras. Vários temas como a história cultural, as relações com o mar e a mata, com as cidades, os turistas, os parques, reservas naturais, simbologia e identidade caiçaras. Envolvem a matéria de geografia, de certa forma, tá? Então, vejam, foi uma pesquisa que foi feita com os caiçaras que moram no sul e sudeste do Brasil, tá? Esse olhar do pesquisador. Então, os caiçaras são frutos de uma mescla étnico-cultural de indígenas colonizadores portugueses e em menor grau de escravos africanos. Então, olha, vamos lá. O que eles puderam verificar? Essa mistura dos caiçaras, tá? Que são indígenas, portugueses e africanos que, né, construíram o caiçara, digamos assim, tá? E aqui não é para olhar para o lado da história, e sim para a geografia, como é o lugar onde eles vivem, ok? As pesquisas científicas mostram que essas comunidades tinham uma vida baseada em atividades de agricultura itinerante, pequena pesca, extrativismo vegetal e artesanato. Agora, o foco é na geografia, tá? Do ponto de vista geográfico, os caiçaras se fixaram mais nas áreas costeiras dos atuais estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Então, eles falam dos caiçaras como um todo, mas o foco aqui do autor, do que nos interessa, é geograficamente. Geograficamente, esses caiçaras preferiram se estabelecer nas áreas costeiras, nas áreas que tenham mar, mata, tá? É nesse sentido, para se trabalhar a parte geográfica, porque pode se trabalhar qualquer área aqui, né? Principalmente história, mas aqui é a área de geográfica. E finalizando aí, aqui é só um contexto, dizendo assim, tem muitos lugares do Brasil que nós podemos explorar geograficamente, é nesse sentido, tá? E finalizando aí a parte de geografia, Milton Santos falando a respeito, pensando o espaço do homem, tá? Então, o geógrafo Milton Santos reflete sobre questões com as quais se preocupou durante 20 anos subsequente, como as categorias espaço-tempo. Então, palavra-chave, espaço-tempo dentro da geografia, tá? Conceitos fundamentais de sua obra que foram posteriormente desenvolvidos como territorialização das práticas ou período técnico-científico, noção de totalidade a que chegou, analisando a evolução da técnica e as relações econômicas e políticas no mundo globalizado. A discussão sobre a mudança de papel da ciência, da tecnologia, as atividades terciárias, convertendo-se em fonte de dominação e acumulação, são outros temas que se desenvolveu nestes textos, sempre tendo em mente o ponto de vista do terceiro mundo, tá? Então, quando ele fala assim, tempo e espaço, tanto é que vocês podem ver que a capa do livro, quando fala pensando o espaço do homem, vocês vê a parte verde, que simboliza as matas, as florestas, e uma parte aí marrom, que seria a terra. Pode ver que a parte maior é verde do que a parte terra. Mas durante esse tempo, 20 anos, o que modificou no espaço do homem? Tá? O que modificou? Há duas vertentes aí, né? O verde, de certa forma, se acabando, né? A natureza, por conta do próprio homem, tá? Invadindo esse espaço, né? Verde. E o espaço que ficou do terra se transformou em casas, se transformou em apartamentos, né? Em comércios, enfim. Então, ele quer dizer assim, estão diminuindo
o espaço-terra. Assim como também está acabando o espaço verde aí, o próprio homem, né? Então, a reflexão que se dá é espaço e tempo. Qual é o espaço e qual é o tempo aqui do homem, da raça humana? Pensar o espaço do homem é uma atividade minuciosa, quiçá complexa, haja vista que podemos construir tal pensamento a partir de diversas interpretações, diversos olhares, mas nesse caso podemos tomar como referencial a frase inicial da obra, que nos diz que o espaço é a acumulação desigual dos tempos. Uma tentativa, é claro, de dizer que a obra possui um fundo espaço-temporal. Então, a palavra-chave desse autor é espaço-tempo, né? De que a mesma não dissocia tempo de espaço, espaço de tempo. Eles estão juntos, essencialmente quando existem marcos visíveis que se acumulam no decorrer do tempo e do espaço. Então, é assim, ó, nessa primeira parte está dizendo o quê? Que espaço e tempo estão vinculados, eles não se separam, tá? Para o autor. Para o autor, o presente, ou seja, o hoje, é o espaço, tá? O que temos hoje no espaço? O que tínhamos no passado para fazer essa associação? Então, para ele, tudo que está acontecendo hoje, né, geograficamente falando, é o espaço. Pertencemos a esse espaço. Será que estamos cuidando desse espaço? Tal reflexão é resultante de um confronto de opiniões de autores ali retomadas. Para muitos, o passado morreu e passou. Para outros, é evidente a facilidade de se entender o presente em desfavor do passado que já não é mais real. Então, fazer que o aluno, quando você for ensinar isso para o aluno, que ele entenda o espaço que é hoje, comparando com o espaço que era no passado, o que mudou? Para que ele possa refletir o que mudou, como era e como está hoje. O fato é que entre aqueles que acreditam na morte do passado ou na crença de um presente mais real, estão os que refletem que o passado é tão vivo quanto o presente. O presente não é apenas o presente. Então, assim, são várias teorias de vários autores, de várias reflexões, tá? Independente se é o passado, se é o presente, é o espaço. O mesmo espaço que é hoje teve um passado. Então, quando muitos falam que o passado morreu, significa que ele foi transformado. E, queira ou não, o ser humano está acabando com toda a natureza, a gente sabe disso, né? Já foi pesquisado, já foi comprovado, enfim. Mas, para o autor, o presente, né, o que nós estamos vivendo é o espaço de hoje. Mas temos que fazer associações com o passado, tá? Então, aí ficam os autores que falam da parte de geografia. Não se preocupem que vocês vão ter vários simulados aí, treino de questões a respeito da geografia.